Neste episódio do IBFcast, nós vamos falar sobre cooperativismo, mas sobre dois focos extremamente importantes, no agronegócio e no crédito. Estamos recebendo o sócio e líder do Centro de Excelência para o Cooperativismo da Deloitte, Adilson Martins. No Brasil e no mundo, a Deloitte oferece serviços em auditoria, consultoria empresarial, assessoria financeira, gestão de riscos e consultoria tributária para clientes dos mais diversos perfis e setores. Em tempos de incertezas e aceleração intensa das mudanças, a Deloitte tem demonstrado a agilidade e os recursos necessários para enfrentar os desafios mais inesperados e para apoiar clientes a fazerem o mesmo. Em relação ao cooperativismo, vamos abordar sobre as ações desenvolvidas pela Deloitte através do Centro de Expertise para o Cooperativismo, que atua na excelência operacional, corporativa e tecnológica das cadeias do agronegócio. Também vamos falar sobre as cooperativas de crédito, que possuem desafios de capacitação da liderança, profissionalização da gestão, transformação digital, entre outros. Adilson Martins, é um prazer imenso, recebê-lo no IBFcast para falar sobre um tema extremamente importante e que vem ganhando uma projeção fantástica, né? Então, um prazer receber você aqui no IBFcast, viu? Bem, Milton, antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite do IBF, para esse importante encontro, desse importante tema. É sempre um prazer enorme falar um pouco do que nós fazemos, mas principalmente abordar uma indústria, abordar um sistema que é muito relevante para a nossa economia, é muito relevante para a sociedade como um todo. Cooperativas, eu costumo dizer que é um processo de imersão que você vai se apaixonando pelo propósito, Você começa a ter uma conexão muito forte com os seus cooperados, porque no final do dia, o que nós fazemos no nosso dia a dia nada mais é do que entregar valor, mas entregar valor para algo que faça sentido. E cooperativas, ela existe com o propósito de ser. Então, agradeço a todos e todas que nos acompanham aqui, espero contribuir com com esse importante tema aqui que vamos abordar hoje. Você sabe, Adilson, que é assim bem curioso, porque quando a gente fala desse universo de cooperativismo, nós temos N aplicações sob o ponto de vista de cooperativa, Nós estamos focando aqui especificamente em duas cadeias que são extremamente importantes, que é o agronegócio e o crédito, Quando a gente fala na questão do agronegócio, Adilson, você até me corrija se eu estiver errado, mas eu entendo que é uma cadeia gigantesca, que envolve vários segmentos dentro dessa cadeia. E eu acho que quando você fala, por exemplo, em cooperativismo no agronegócio, levando em conta essa cadeia, você pode ter diversas formas de cooperativismo dentro desse sistema do agronegócio. Eu estou enganado? Não, é isso mesmo. Quando a gente fala de cooperativismo para o agronegócio, a gente está falando que praticamente metade do PIB do agronegócio eles passam direto ou indiretamente por cooperativas. Em algumas regiões, na verdade, não existe negócio sem cooperativa. Essas cooperativas elas se organizam, na verdade, através dos seus cooperados, que são produtores rurais, às vezes prestadores de serviço, que é para atender falhas que existem no mercado regional, no sentido de atendimento, às vezes,
pelo setor público ou até mesmo pela iniciativa privada. No caso, seria até o sistema operacional, né? Poderia ser levado isso aí em conta, no caso, né? Sim, exatamente, exatamente. Então essas cooperativas elas se organizam para atender na capacidade de negociação do cooperado que por vezes sozinho não teria condições ou até mesmo preparo para fazer uma negociação envolvendo o mercado externo, mercado internacional, fazer uma exportação. Às vezes é um cooperado que não tem condições de armazenar o seu produto. Às vezes um cooperado que não tem condições de beneficiar o seu produto. E a cooperativa está ali para exatamente atender esses elementos. Né? Então, a cooperativa, no final das contas, ela está para gerar mais valor para a cadeia do agronegócio, né? Dentro daquela determinada região. E é super interessante, né? A gente está falando aqui de agro e de crédito, que uma coisa não existe sem a outra. É isso que eu ia falar, né? Na verdade, são dois segmentos, né, que se interligam, né? Perfeitamente, perfeitamente. Se a gente pegar aqui os maiores sistemas cooperativos de crédito do país, boa parte, para não dizer a maioria, né, das cooperativas de crédito, elas nascem dentro de cooperativas agropecuárias. Então essa é uma correlação super importante. Para quê? Para atender exatamente, às vezes, a falta de crédito que existe naquela região. E aqui a gente começa a trazer algumas informações super bacanas. Para muitas cidades em que algumas cooperativas estão, é o único sistema financeiro que está presente na cidade. Sim. Você não tem outros bancos, você não tem acesso a outras instituições financeiras. E essa cooperativa, por vezes, ela não desempenha apenas o papel que é da geração do crédito, da entrega de ativos financeiros, mas também um papel social. Às vezes as cooperativas é o único clube que existe na cidade de lazer, né? É onde as pessoas se encontram, é onde as pessoas se conectam, é onde as pessoas fazem seus eventos. Então, para você entender qual que é a importância, né, desse tema dentro de determinadas regiões que, no final das contas, é criado pelas pessoas que estão ali e precisam, sentem que há necessidade. Do ponto de vista, inclusive, social, no caso. Né? Exatamente, exatamente. E se organizam para que sustente, para que crie algo, né, que vá atender às necessidades locais, né? Então, por isso que eu fiz o comentário no início, né? O cooperativismo ele tem esse senso, né, de entrega social. A gente fala tanto de ESG hoje em dia, né? Verdade. As empresas buscam isso, né? Para todos os stakeholders e traduzindo, né? Quando a gente fala stakeholder, né? A gente podia até ter uma visão tanto quanto limitada antigamente de geração de valor ou preservação de valor para o acionista. Sim. Né? Hoje, não é apenas o acionista que é um stakeholder. Tem toda uma cadeia, né? É o seu fornecedor, é o seu cliente, é a sociedade, é o seu empregado. Né? Então, você tem um sistema em que você precisa, de fato, entregar a responsabilidade daquele negócio em todos os prismas. E a gente costuma dizer que, para o cooperativismo, isso é falado muito antes, ou às vezes até praticado antes mesmo de se existirem as siglas, né? Muito tempo antes disso virar moda. Sim, sim. Né? Quando a gente fala sobre o aspecto social, esse é o objetivo de ser de uma cooperativa. Então, assim, se a gente for, né, partir para a discussão aí da importância, né, que tem para uma comunidade local, uma cooperativa, a gente ficaria aqui provavelmente a manhã inteira e não exauriria todos os temas. E você, né? sabe, Adilson, você está falando e está me chamando muita atenção, né, sobre o ponto de vista de geração de trabalho e renda. Isso aí. Né? Quando você fala, por exemplo, sobre a questão do cooperativismo, esse papel é fundamental, porque quando a gente fala em geração de trabalho e renda, a gente está falando sobre um modo de sobrevivência de pessoas. Exato. Quer dizer, aí você vai para a questão do social, né? E eu acho interessante
Adilson, sendo muito sincero com você, esse trabalho, né, que é realizado pela Deloitte, que agrega muito valor ao tipo de atuação que a Deloitte tem, não só no Brasil, como no mundo. Né? De se preocupar, por exemplo, em estar presente, né? Inclusive servindo como um parâmetro de orientação sobre temas tão importantes como é esse do cooperativismo. Né? Eu acho que é legal, por exemplo, até para quem está nos acompanhando, das pessoas terem essa dimensão do que é a Deloitte. Não é verdade? Exato. Aí, quando você fala sobre esse ponto de vista, em se tratando de Brasil, em se tratando, por exemplo, mais especificamente da região metropolitana de Campinas. Sob esse ponto de vista, Adilson, como é que vocês avaliam, né, esse sistema de cooperativismo, num primeiro momento, sobre o ponto de vista do agronegócio? Como é que está isso daí? Né? Qual o termômetro que vocês têm? E aí a gente pode até esticar isso daí também, no caso, por exemplo, de regiões que operam mais diretamente com agronegócio. Eu estou falando de, assim, região de Ribeirão Preto e tudo mais. Qual a visão, por exemplo, que vocês estão tendo em relação a isso? Acho que, com certeza, deve estar tendo uma projeção muito grande. E a importância, por exemplo, desse trabalho, dessa orientação, né, sob o ponto de vista de estruturação, por exemplo, tem sido muito importante, né? Isso, é muito importante, sim. Eu vou trazer na minha fala sempre elementos aí percorrendo para os dois segmentos cooperativistas. Sim, sim. Né? Lembrando que no Brasil hoje existem 7 grandes segmentos cooperativistas. Então, assim, a gente está se limitando a falar de 2, porque ficaria difícil a gente tratar de todos os temas aqui, né? Esse é um ponto importante. Mas se a gente começa a trazer aqui para o interior paulista, né? Campinas, região metropolitana e tudo mais, eu tenho um desafio a fazer para quem está nos ouvindo, né? Para você, né? Assim, se você percorre hoje o centro da cidade, você provavelmente vai se deparar com 10 a 15 instituições cooperativas diferentes só para atendimento a crédito. Sim. Às vezes você vê uma determinada marca, eu não vou tratar marcas aqui, né? Mas você vê lá uma determinada marca, mas você não vê que por trás dessa marca existem centenas de cooperativas singulares. Né? Eu gosto de falar do sistema financeiro. Cooperativas, elas se organizam em núcleos. Então você tem as cooperativas singulares, que são as cooperativas que é o canal de comunicação com o cooperado. Mas você tem centrais e sistemas. Às vezes você vê lá na logomarca o sistema que está estampado, mas você não tem a visibilidade que existem mais de 100 cooperativas vinculadas àquele sistema. Isso aí. Dependendo do sistema, você tem mais de 300 cooperativas vinculadas a ele. Então, a pluralidade hoje, se você sair daqui, andar 2, 3 quilômetros, provavelmente você vai se deparar com uma cooperativa de livre admissão em que você pode fazer parte, né, dessa, eu vou chamar de comunidade, né? Só para você entender um pouquinho da relevância e do crescimento. Hoje, se a gente for pegar números gerais, globais, né, o crescimento do cooperativismo de 2021, se comparado ao anuário, né, de cooperativas de 2023, né, publicado em 2023, a gente tem um crescimento de mais de 25%. Isso com certeza supera o nosso PIB. E a evolução... Considerável, né, Adilson? Muito considerável, né? Exatamente, exatamente. E aí você fala da Deloitte atendendo esse ecossistema. Existem muitas oportunidades. E o propósito da Deloitte é não apenas prestar serviço, mas prestar serviço que de fato impacte positivamente os nossos clientes. Agregue valor a eles, né? Não é o serviço pelo serviço. Né?
Essas cooperativas têm uma oportunidade enorme, né, de evolução em temas como governança. Uhum. Né? A gente, às vezes, se depara com cooperativas em que a gestão que ali está por muito tempo, às vezes são até os fundadores que ainda fazem parte, né, da gestão do dia a dia, mas são pessoas que em algum momento vão se aposentar, são Sim. pessoas que querem passar o bastão. E hoje tem um processo importante acontecendo de passagem de bastão. De renovação, né? De renovação. E quem, né, é o que a gente chama de sangue novo, que é importante oxigenar. E eu costumo brincar que a moçada, essa moçada nova, né, ela precisa entender o que é, né, a importância de uma cooperativa e ser preparada para liderar, porque o que nos trouxe até aqui foi suficiente, mas não necessariamente é o que vai nos levar para os próximos anos, é o que vai nos carregar para os próximos anos. Que aí é importante a questão da estratégia, né, Adilson? Exatamente. Que é onde a gente pode, né, como prestador de serviço, fazer a conexão da preparação de um plano sucessório adequado, bem estruturado, né, para suporte da operação, né, ajudando naquilo em que o mercado hoje requer de uma empresa em termos de tecnologia, em termos de eficiência operacional, em termos de governança. Sim, sim. Né? Então, é essa ponte que nós construímos, né, do seu passado, que é um passado glorioso, para um futuro brilhante. Né? É esse tipo de construção que nós fazemos dentro da nossa empresa. Eu acho interessante, Adilson, porque assim, né, todos os nossos convidados que passam pelo IBFcast, à medida que vocês vão falando, eu vou assim, viajando, né? E vendo, por exemplo, outras questões que são extremamente importantes. E quando você pega, por exemplo, falando sobre a questão do agronegócio, por exemplo. Quando você fala sobre a questão do agronegócio, você fala de famílias que começaram com aquele movimento do avô, né? Pais, filhos, netos, né? E, por exemplo, uma questão que, quando a gente fala sob o ponto de vista, por exemplo, de empresa, né? A grande preocupação já há alguns anos é sobre o processo sucessório. E aí, gente, quando a gente fala em sistema de cooperativa, não é diferente. Eu estou pegando como exemplo aí o agronegócio, porque por conta de gerações, né, que trabalham no campo, por exemplo, mas obviamente que isso daí se aplica também a outros sistemas cooperativistas. Mas você veja quanto é importante uma empresa como a Deloitte, né, ter o braço da Deloitte no sentido dessa orientação, dessa preocupação com gestão, dessa preocupação com sucessão. Porque muitas vezes, por exemplo, as pessoas, elas são pessoas muito, muito humildes, muito simples, né? Que aí, quando você tem essa orientação, você agrega valor e leva ao crescimento. Eu acho que isso é que é bacana, né? Das pessoas, por exemplo, que estão nos acompanhando nesse momento, elas entenderem esse processo que você está trazendo para a gente, que eu acho que é fundamental. De fato, de fato. E é exatamente esse o cerne, eu acho, de uma empresa de prestação de serviços. Ela precisa entender aonde está o desafio do seu cliente. Sim. Né? Ela precisa entender o que, de fato, vai fazer a diferença, né, sob o ponto de vista de prestação de serviço. E a responsabilidade que isso tem, né, para um ecossistema. Uhum. Você trouxe um elemento super importante, sucessão, né, que a gente citou um pouco aqui. Em algumas regiões, né, o cooperado, ele é, ao mesmo tempo, um cliente da cooperativa
ele é um fornecedor da cooperativa, em algumas situações, próprio prestador de serviço da cooperativa e, invariavelmente, em algumas ocorrências, também empregado. Uhum. Ou ele ou alguém da família desenvolve esse tipo de papel. Então, perceba que existe uma particularidade nesse ambiente. Sim. Né? Em qualquer outra situação, em qualquer outro meio empresarial, a gente falaria de conflitos de interesse. Sim. Mas o modelo, ele é constituído dessa forma. Então, como você criar mecanismos para fazer com que isso conviva, mas conviva de uma forma em que a gente tenha uma boa governança. Sim, sim. Entendeu? Fundamental, né? Que a gente produza, mas produza de uma forma em que eu não estabeleça ou entregue apenas os interesses de alguns. Então, a gente tem um aspecto super importante aqui na formação dessa moçada. Sim. Que é uma moçada que tem que ser preparada para entender esses desafios, né? Mas tem algumas coisas muito positivas também. A gente fala do processo sucessório, e aí eu retomo o agro, né, na discussão. O agro brasileiro, se a gente comparar com as grandes potências do agro mundo afora, é o que tem a menor taxa média etária entre as grandes nações. O nosso agro tem um orgulho, quem trabalha no agro, a gente vem trabalhando essa mudança de visão também do próprio agro brasileiro. Sim. Né? Mas é um agro que quem atua nele tem orgulho da indústria. Se você trata, por exemplo, um agronegócio americano, você tem hoje um desafio muito grande de retenção. Antigamente, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, o agro brasileiro também tinha esse grande desafio. O filho do produtor, ele não queria trabalhar no campo, ele queria ir embora para a cidade. E queria partir para outras atividades, né? Que não agronegócio. Uhum. Hoje, o filho do produtor, ele fica e ele quer viver disso. Olha que interessante, né? Essa mudança de perfil, porque eu me lembro disso daí que você está falando. Né? Até, inclusive, gente, não só em relação ao agronegócio, não. Até em plano de carreira mesmo. Exatamente. Né? Que muitas vezes, por exemplo, o pai, um exemplo, né, gente? Pai é médico. Aí, não, meu filho vai ser médico, ele vai me suceder, né, profissionalmente falando. Aí o cara tem uma empresa, por exemplo, sei lá, de um segmento específico. Ah, o meu filho vai suceder, o meu filho vai continuar o legado nosso. E muitas vezes, por exemplo, esse jovem, né? Ah, não, eu não quero continuar com o legado da família em relação a esse modelo de negócio. Eu quero alçar voo, eu quero ou montar um outro modelo de negócio e tal. E aí tinha um problema sério, Adilson, que era essa preocupação de dar continuidade, né, à gestão familiar. E, se eu não me engano, eu acho que foi a partir daí também que começou a se discutir a possibilidade de uma gestão profissional. Né? Acho que, em grande parte, foi em relação a isso, lá do passado. E você traz uma informação agora que, para mim, me surpreendeu de forma muito positiva, e para quem está nos acompanhando, eu também não tenho dúvida em relação a isso, né, de uma mudança de comportamento, né, uma mudança de paradigma. Né? Não, a forma como está sendo feita hoje me interessa. Não só sob o ponto de vista, por exemplo, de amor ao negócio, mas também sobre o ponto de vista até de ganhos mesmo, né? de lucratividade, né? De investimento. Eu acho que isso daí são pontos, por exemplo, que de repente podem ter levado a essa mudança, ou não? Exato, exato. Assim, a gente, eu não vou dizer que ainda não há desafios, tá? Uhum. Para as cadeias, né? Para o agronegócio. Mas a gente sai de um perfil de uma agricultura de subsistência para uma agricultura com alta tecnicidade, de uma agricultura que você tem uma aplicação intensiva
de tecnologia, de uma agricultura para quem vai fazer manejo, precisa ter um mínimo de instrução, saber operar uma máquina, saber operar um drone, entender de informática, começa a trazer alguns conceitos administrativos também bastante importantes. Que não se tinha no passado, né? Exato, que talvez não fosse percebido. Ficou mais dinâmico, né, Adilson? Exatamente. Então, hoje, o profissionalismo que você vem observando, e óbvio que você tem essa taxa muito mais avançada em propriedades de grande e médio porte se comparado com propriedades de pequeno porte. Mas é um processo que está em evolução. Uhum. Você observa que isso vem ganhando força. E esse filho que antes não via futuro no campo, ele passa a enxergar a oportunidade de mudar, inclusive, a história da família. Sim. Através do campo. É o que eu costumo falar, o Adilson. No Brasil, nós temos vários Brasis. O que eu estou querendo dizer, gente? Quando você traz essa nova visão, e aí a importância da Deloitte dentro desse processo é fundamental, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, por exemplo, eu acho que vocês se deparam muitas vezes com a seguinte situação, por exemplo. A pessoa mais velha da família, né? Ela muitas vezes ela se retrai, ela é meio arredia em relação às mudanças, pelo fato de que ela não conhece as mudanças. E a partir do momento que elas não conhecem, elas têm medo. Então eu imagino, por exemplo, que em algumas situações, em alguns locais, existe ainda um pouco dessa dificuldade de você trabalhar com as pessoas mais velhas e uma visão diferenciada dos mais novos. Quer dizer, então aí eu quero dizer o seguinte, por exemplo, às vezes você se depara com um choque de gerações, sob o ponto de vista da continuidade do negócio. Ou estou enganado? Não, perfeita a sua colocação. E veja, choque de gerações não está limitado a uma indústria ou outra, Sim. tá? A gente vive, né, um mix de gerações enorme. A tendência é que você tenha ainda mais, porque a idade média da população ela só se faz aumentar. É verdade. Né? E você precisa entender que tem os pontos positivos de cada uma delas que precisam ser aproveitados. O pai que viveu da terra, né, a vida inteira tem muito conhecimento para transferir. Mas isso não tira, né, a beleza do filho que está sendo preparado, ávido por novas tecnologias, ávido por novas fronteiras, ávido por mudanças, né, deixar de voar, né, vamos assim colocar. Então, o que a gente trabalha, né, para que essas forças elas não sejam de colisão, mas que elas somem, né, que seja um processo em que a construção, né, da transição aconteça de uma forma em que o pai se sinta seguro, né, a mãe se sinta seguros, né, dentro desse processo, mas ao mesmo tempo sem cortar as asas do filho, da filha que estão vindo. Né? Então, acho que são dois elementos importantes aqui. E tem um ponto super bacana, né? O agro, né, ele hoje é cobrado para entregar não apenas um produto de qualidade, mas um produto de qualidade que use o menor volume possível de defensivo, de agrotóxico. Sim. Um agro que seja responsável sob o ponto de vista ambiental, que respeite, saúde, né? que respeite os limites exigidos no Código Florestal, que entregue um produto com qualidade bom para a saúde humana, ao mesmo tempo sem perder produtividade. Produza mais com menos recursos. E veja, isso não acontece sem tecnologia.
E a geração sucessora, ela trabalha melhor com esses elementos. Ela está mais preparada para esses elementos. Veja, existe uma ponte aqui que precisa ser melhor construída, evoluir. Está em processo de. Ainda há um caminho importante para se percorrer. E olha que interessante, muitas cooperativas, né, têm, inclusive, dentro das suas pautas de formação, porque o objetivo fim de uma cooperativa é o desenvolvimento regional. Sim. Ela não tem a preocupação apenas de comprar e vender, né, o produto do cooperado, mas também de formar esse cooperado. Muitas têm fundações em que você tem cursos hoje para ensinar esse profissional que trabalha no campo a operar máquinas, equipamentos, a ensinar esse profissional a fazer gestão. Sim. Aprender sobre números que são importantes para quando você vai apresentar uma proposição de tomada de crédito no banco, você consiga efetivamente. Tem inúmeras aplicabilidades, na verdade, né? Exatamente, exatamente. A visão de crescimento quando se faz necessário. Então, é um sistema, né? São vários elementos que precisam ser abraçados aqui para que você tenha o equilíbrio ao passar do tempo, né? Que a nossa empresa está preparada para ajudar, né? A Deloitte é uma empresa que está em mais de 170 países, não é apenas a empresa brasileira que trata com cooperativismo. Se a gente for falar de países europeus onde o cooperativismo ele nasce na sua essência, né? Você pega as instituições financeiras, as maiores instituições financeiras em França, Alemanha, são cooperativas. Isso é bem interessante. As maiores empresas agroindustriais são cooperativas. Então, esse conhecimento de como que funciona esse ecossistema, né, a gente carrega no DNA aí de outras regiões. No Brasil, a gente atende há muito tempo. Né? Eu sou, apesar de ser jovem, né, a gente trabalha com cooperativas muito tempo antes de mim, né, na própria firma. Né? É uma empresa que no Brasil tem mais de 7 mil funcionários. Olha e só. Está espalhada nas mais diversas regiões, né? E regiões em que o cooperativismo ele tem a sua pujança, tem a sua relevância, né? A gente tem uma concentração de cooperativas muito importante, principalmente na região sul. Atendemos várias, né? Nessa macro-região do nosso país. Aqui no Sudeste também muitas cooperativas relevantes, cada uma com as suas particularidades, né? Cada uma com a sua, com o seu modo de fazer negócios, mas isso também nos traz a possibilidade de enxergar o que cada uma tem de melhor, né, para poder contribuir, né, de uma forma relevante para os negócios dessas comunidades, vamos chamar dessa forma. Adilson Martins, um prazer imenso, né, te receber aqui no IBFcast. O Adilson Martins, que é líder do Centro de Excelência para o Cooperativismo da Deloitte. Né? E você, que está acompanhando o IBFcast, você pode ter uma ideia, por exemplo, da importância desse tema, né, em duas áreas importantíssimas, né, agronegócio e crédito. Eu tenho muito a agradecer a você, foi um prazer te receber aqui. Muito obrigado, viu, Adilson? Eu que agradeço, Milton, agradeço quem nos acompanhou. Fico à disposição, os meus contatos estão aí com vocês, para quem quiser se aprofundar no tema. Destaco que na página da Deloitte nós temos um link dedicado ao cooperativismo, com tudo que nós fazemos e da importância desse setor. Recomendo, né? Existem 2 vídeos lá muito bacanas, tratando exatamente desses 2 segmentos. E agradeço novamente a oportunidade do IBEF, espero ter contribuído aqui com informações relevantes. Coloca só um endereço da Deloitte, um endereço eletrônico, para as pessoas poderem acessar, por favor. Perfeito. Né? Para quem quiser, www.deloitte.com.
Aí quem quiser aprofundar aqui no nosso tema, é só colocar lá /cooperativismo de crédito, /cooperativismo agropecuário. E Deloitte com 2 T's. Deloitte com 2 T's, isso é importante, tá bom? Gente, até o próximo episódio do IBFcast.